Theo Cury sobre o delegado Rivaldo Barbosa. Ele está preso por participação no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Theo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Carol, é com você. Tudo bem. Vamos falar então do Rivaldo Barbosa, porque vamos lembrar, conversamos há pouco tempo sobre uma mensagem que ele enviou ao ministro Alexandre de Moraes, naquela oportunidade pedindo para prestar depoimento à Polícia Federal. Prestou o depoimento depois dessa mensagem. E agora veio mais um recado. E também um recado feito numa intimação, assim como na mensagem anterior. O que Rivaldo Barbosa pede agora? Vamos lá, Carol. Ele sentiu que surtiu efeito aquele recado que ele mandou ao ministro Alexandre de Moraes por meio de uma intimação. Como que funciona isso? Só para a gente explicar, para as pessoas entenderem, porque todos esses processos eles são digitalizados. Então, o que aconteceu foi, na semana passada, o Supremo Tribunal Federal, os 5 ministros que fazem parte da primeira turma do Supremo, aceitaram uma denúncia da Procuradoria-Geral da República contra os irmãos Brazão, outras pessoas e também o Rivaldo Barbosa pelo assassinato da vereadora e do motorista. Diante da decisão, um oficial de justiça tem de notificar o réu. Ou seja, o Rivaldo Barbosa está preso aqui na Penitenciária Federal em Brasília e como ele não acompanhou o julgamento, a lei prevê que ele seja intimado da decisão. Então ele é cientificado da decisão que foi tomada pelos ministros. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa ação penal, enviou um oficial de justiça para a Penitenciária Federal em Brasília que entregou em mãos a notificação ao Rivaldo Barbosa, que precisava da ciência de que ele já estava ciente da decisão do Supremo Tribunal Federal. Além de assinar, ele escreveu uma mensagem não só ao ministro, mas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente separou essa imagem para vocês acompanharem do alto da notificação. Diz o seguinte: aos excelentíssimos ministros e à eternidade. Eu nunca falei com esses outros denunciados, em referência aos irmãos Brazão. O inquérito, que tramitava ali no Superior Tribunal de Justiça, possui provas técnicas da mentira do assassino da vereadora Marielle e do motorista Anderson. No Superior Tribunal de Justiça há uma decisão que eu não participei da investigação. Então, em linhas gerais, ele repete algumas coisas que ele já disse em depoimento à Polícia Federal e o que os advogados vêm dizendo ao longo desses meses, desde que ele foi preso no final de março por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Diz que nunca teve contato com os irmãos Brazão, que não conhece esses denunciados, e volta a mentir que Rony Lessa, ex-policial militar, réu confesso pelo assassinato da vereadora, mentiu no acordo de delação premiada que ele fechou com a Polícia Federal e com o Ministério Público. Nesse acordo de delação premiada, ele implica Rivaldo Barbosa e os irmãos Brazão. Diz que os 3 participaram da arquitetura do assassinato da vereadora e do motorista e que o Rivaldo Barbosa, que chefiava a Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi responsável por dar conselhos e por obstruir a justiça, atrapalhar as investigações e atuar para desviar o curso da apuração da polícia para que não chegasse aos verdadeiros mandantes. E menciona aquele terceiro tópico uma conclusão do Superior Tribunal de Justiça. O que significa isso? O STJ foi questionado pela Raquel Dodge, que era Procuradora-Geral da República na época do assassinato, sobre a possibilidade de federalizar o caso, ou seja, tirar o caso do Rio de Janeiro e trazer aqui para Brasília, diante de uma falha na atuação das forças de segurança e de investigação no Rio de Janeiro. O STJ rejeitou essa possibilidade, disse que o Rio de Janeiro dava conta e que não havia nenhum motivo para que esse caso subisse aqui para Brasília. O que aconteceu somente no ano passado com decisão do ministro Flávio Dino, que hoje é ministro do Supremo. Mas naquele julgamento, o voto da relatora lá no STJ dizia que havia uma conclusão de que o Rivaldo Barbosa não participou, não atuou na investigação, porque ele era o chefe da polícia e tinha um delegado responsável e destacado para atuar no caso. Por que o Rivaldo Barbosa menciona esse ponto? Porque com isso ele quer embasar a tese da defesa dele de que ele não tinha como interferir na investigação, já que ele não estava acompanhando o caso.
esse é o cenário desse terceiro ponto. Então, nesses 3 pontos, ele repete que nunca teve contato com os irmãos Brazão, diz que Rony Lessa mente na delação premiada dele e que há um entendimento ali no voto da relatora no STJ de que ele não tinha como interferir porque ele não participou da investigação. É um segundo bilhete enviado por Rivaldo Barbosa aos ministros do Supremo e ele fez isso porque ele sentiu que daquela vez surtiu efeito. Ele pedia por misericórdia que Alexandre de Moraes determinasse que os investigadores da polícia o ouvissem depois de muito tempo sem ouvi-lo, como previa uma decisão do ministro. Logo na sequência, o ministro determinou o depoimento. Então ele sentiu que surtiu efeito e por isso escreveu esse novo recado. Inclusive, Theo, mais uma vez a gente vai trazer o recado aqui em tela, ilustrando tudo que você está contando para a gente. Mais uma vez a mensagem, olha só, que o Theo Curi nos traz aos excelentíssimos ministros e à eternidade. Eu nunca falei com esses outros denunciados. Aqui uma referência aos irmãos Brazão. O inquérito, esse inquérito que o Theo nos explicava, que tramitava no STJ, possui provas técnicas da mentira do assassino da vereadora Marielle e motorista Anderson. No STJ, há uma decisão que eu não participei da investigação. E aqui um outro ponto, Theo, apenas para a gente encerrar essa primeira parte da nossa conversa, é que nessa mensagem, o Rivaldo Barbosa traz pontos já abordados no último depoimento dele à Polícia Federal. Exatamente, exatamente. Então ele está reforçando o que ele disse à Polícia Federal e reforçando uma tese que os advogados têm batido na tecla desde que ele foi preso lá no final de março naquela operação deflagrada pela Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Diz que ele não teve participação, que já foi descartada a participação dele em uma investigação no Superior Tribunal de Justiça. Não houve, de fato, uma investigação, mas foi um pedido de federalização do caso e repetindo que Rony Lessa vem mentindo nos depoimentos dele. Ele é um homem muito religioso, então você vai ver que lá no começo há não só aos excelentíssimos ministros, mas também à eternidade. Então ele quer deixar ali bastante claro, mais adiante, a depender da decisão do Supremo sobre absolver ou condená-lo, o que ele pensa e qual que é a defesa dele. Tem esse apelo religioso também nessa intimação em que ele escreveu esse recado aos ministros do Supremo.